portuguesa. Dizer que é um motivo de muita honra ter vocês aqui. É um motivo de muita honra porque o Instituto Carlos André é uma escola que é absolutamente apaixonada pelo que faz. Nós estamos há mais de 20 anos trabalhando com a última flor do lácio, com a língua portuguesa. Aprovamos mais de 6 mil alunos em concursos públicos, outros tantos mais alunos em vestibulares, quantos mais alunos em comunicação jurídica e da mesmíssima sorte também em concursos ligados à própria diplomacia, né? E principalmente e é o nosso objetivo, o nosso sonho é fazer com que as pessoas se apaixonem pela última flor do lácio, se apaixonem pela língua portuguesa. Eu gostaria de pedir inicialmente, se fosse possível, nós estamos, repito, na nossa primeira aula que será presencial. Naturalmente é importante que nós deixemos isso muito claro. Mas como o Instituto Carlos André colocou a possibilidade que as aulas começariam hoje, uma das lógicas do Instituto Carlos André, vocês sabem, quem nos conhece, é jamais voltar atrás naquilo que efetivamente é a nossa palavra, aquilo que nós colocamos a vocês. Então, nós vamos iniciar hoje, sim, online. Eu pediria, se vocês pudessem, porque nas regras nas turmas online, não é o caso de vocês, será a primeira aula, mas eu gostaria muito, ficaria muito honrado, que os colegas que estivessem aqui pudessem abrir a câmera. Eu digo por quê? Porque quando nós estamos com a câmera fechada, existe uma impessoalidade que de fato me incomoda. Eu até sugiro, obrigado ao diletíssimo Erivaldo, que já fez essa gentileza de abrir a câmera para que nós pudéssemos vê-lo. Eu não estou nem um pouco interessado, digo a vocês muito carinhosamente, mas nem um pouco interessado em saber como é que está o quarto dos senhores, como é que está o cabelo dos senhores, até porque cabelo é uma coisa que, digamos assim, é melhor nós nem comentarmos, né, sobre esse assunto. Vou mudar de assunto, aliás. Então, eu não vou prestar atenção nessas perspectivas, eu quero ver os senhores. Eu realmente, nesse momento de pandemia, nós ficamos com a saudade, sabe? Eu falo isso muito sinceramente, assim, nós aqui no Instituto somos muito apaixonados pelos nossos alunos. Eu não sei se vocês sentem isso. E essa paixão que nós temos pelos nossos alunos, assim, ficar longe dos nossos alunos é uma coisa que nos incomoda muito, nos incomoda muito. E aí ver vocês é algo que nos deixa muito felizes, sabe? Muito mesmo. Faremos isso na próxima semana. Estaremos juntos na próxima semana. Mas hoje eu quero ver vocês virtualmente aqui, tá bom? Então, cumprimentar a Andressa, que também abriu a câmera aqui agora também. Andressa, que honra, que honra. Obrigado pela sua deferência, viu? Cumprimentar também, parece-me que é o Maurício Godinho, meu querido colega, amigo, que está aqui conosco, sempre nos dá a honra de estar aqui conosco. Infelizmente, não vai conseguir abrir a câmera como colocou. Eu sei que alguns vão ter problemas técnicos em relação a isso, mas aqueles que puderem, nossa, eu ficarei, repito, extremamente honrado. Cumprimentar também quem é que está aqui? O Tonis Nunes, que está aqui também. Que honra revê-lo, meu caríssimo, que bom. Graziela, que maravilha, seja bem-vinda, viu? Que coisa boa, que turma linda, que turma extraordinária que está aqui. Roberta, que bom revê-la, tá tudo bem com você? Ana Luísa, avante sempre, Ana, que bom, viu? Muito bom ver você aqui também. Suzane, que bom vê-la também. Rafael, tudo bem, meu caríssimo? É isso. Olha, esse outdoor que os atleticanos colocaram hoje, não sei se você percebeu aí, em homenagem ao seu time esmeraldino, né? De que Goiânia é a única cidade, bem-vinda a Goiânia, a única cidade, aliás, a cidade que tem um time na Série A, né? E você demonstra claramente que não se incomodou com esse detalhe. Isso é importante no ser humano, né? Continuar, sempre continuar. Digo isso porque é o momento por que passamos, né, com essa pandemia, com essa crise sanitária, requer de nós, por óbvio, alegria. Né? É óbvio que nós temos que ter uma consciência de coletividade e uma certa frustração com o que está acontecendo, mas se nós não tivermos alegria, se nós não formos à frente, nós temos muitos problemas. Não podemos, sob qualquer hipótese. Então, faço aqui, em homenagem até à sua camisa esmeraldina, né, que passa por alguns momentos difíceis, mas o Goiás, e como os outros times, certamente terão
uma boa graça, digamos, no futuro. Fernanda, seja muito bem-vinda aqui, obrigado, você já abriu a câmera aqui agora. Yuri, seja muito bem-vindo aqui também. José Eduardo, seja muito bem-vindo aqui. Natana, seja muito bem-vindo. Lucas está aqui também, seja muito bem-vindo. Luiz Cláudio Godoy, também seja muito bem-vindo. Estava conosco hoje à tarde na aula, né, Luiz Cláudio? Que bom. Pablini, seja muito bem-vindo. Não há problema, José Eduardo, já solicitou escusas aqui por não ter aberto a câmera, né? E aí é bom lembrar, interessante, né? É não ter aberto ou não ter abrido a câmera. Nós vamos falar sobre isso. Será que é aberto ou será que é abrido? Particípio regular se nos apresenta como algo bastante interessante aqui. Lari, é a Larissa, não é? Seja muito bem-vinda aqui, muito bem-vinda, viu? Senhores, se eu não cumprimentei alguém, eu peço muitas escusas, já antecipadamente. Eu gostaria já de iniciar a nossa aula, primeiro mostrando a vocês como é que vai ser a nossa aula. Eu estou muito feliz, eu acho que o Instituto tem evoluído muito, 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 porque vocês merecem essa evolução. Muito investimento em tecnologia, hoje nós temos uma equipe muito, muito competente em termos de tecnologia. Quero apresentar a vocês aqui, inicialmente, a nossa diretora, que muitos já conhecem, com quem vocês conversaram, Marina, né, que está aqui conosco, sempre abrilhantando o Instituto, sempre dando a luz, né, a graça e a competência de boa comunicação no Instituto e principalmente a lógica da organização, e cumprimentá-la para que ela posteriormente possa cumprimentar vocês, e antes que ela o faça, cumprimento também o direto Luiz Fernando, que é o nosso gestor de comunicação, nosso diretor de comunicação e também, né, de tecnologia da informação. Agradecer ao diletíssimo Rubens, eu não vou chamá-lo aqui porque eu estou sem máscara e, consequentemente, isso não é viável, mas é que faz todas as gravações aqui junto conosco também. A equipe está investindo muito na perspectiva da tecnologia. A diletíssima Brenda, com que alguns conversaram, né, que está aqui conosco na lógica da recepção, todos os nossos revisores textuais. Nossos revisores textuais hoje são colegas de mestrado na UFMG, altamente profissionais, uma inclusive fazendo doutorado na UFMG, minha colega, e que vai, para aqueles que forem fazer redação, serão os nossos novos revisores textuais. Hoje nós podemos ter os melhores revisores textuais do Brasil, porque tudo pode ser feito pelo sistema. Então, isso dá a nós uma confiança muito grande que podemos ser muito competitivos. Repito, aos 24 alunos presentes aqui em sala de aula, muito obrigado e gostaria muito de que nossa diretora pudesse recebê-los. Boa noite a todos. Que bom ver todos aqui para essa aula e nós teremos um semestre muito bom, tenho certeza. Nós só estamos começando. E vocês vão ter acesso a toda a plataforma. Nós não demos acesso ainda, porque hoje vai ser uma aula inaugural, vai ser uma aula instrutiva. Então, vocês todos terão acesso à plataforma, já terão tarefa para a próxima aula e vão ter que ver, realmente, nós vamos passar para vocês o cronograma com o conteúdo a ser visto para cada aula, como nós avisamos a todos, a sala de aula invertida, ela tem que ser cumprida para que seja eficiente a aula. Então, é muito importante que vocês vejam, antes de cada aula, as aulas online. Então, isso vai ser muito importante, tá? Não deixem de fazer isso, tá certo? E é isso. Tenham um ótimo curso. Eu estou à disposição para qualquer dúvida que vocês tiverem, tá bem? Muito obrigada e vou passar a palavra ao professor. Vou pedir, então, agradeço a nossa diretora, vou pedir ao dileto Luiz que possa cumprimentá-los e passar a vocês onde é que vocês vão estudar. Talvez vocês não saibam ainda, mas qual vai ser a sala de aula presencial de vocês já na próxima semana. Ele já vai fazer aqui o compartilhamento para que vocês possam verificar um vídeo que nós fizemos especialmente a vocês. Diretíssimos, boa noite, tudo bem? Vou passar um vídeo aqui para vocês agora mesmo.
Marina, você poderia me colocar como co-host, por favor? Você já está como co-host, direto do isso. Então vamos lá. Vocês estão conseguindo ver a minha tela? Sim. Estão conseguindo ver? Sim? Vamos lá, então. Olá, de Letícia Carlos André, como aluna para representá-los, a gente conhecermos a nova sala onde será ministrado o curso da aula presencial. Pode ser visto, com certeza. Gratuito o áudio. Tá sem áudio, pessoal? Então, espera aí, deixa eu compartilhar de novo. Caso haja algum problema, diletíssimo, eu já posso iniciar. Você acha que... Áudio agora. Tá saindo? Nossa, que lindo! Sem áudio? Bom, diletíssimo, eu peço escusas, realmente um problema técnico aqui, tá? Eu acho que o senhor já pode continuar e tentar passar o vídeo mais tarde. Perfeitamente, vamos fazer isso. Eu quero muito que vocês conheçam a nossa sala. Eu acho que vocês vão ficar absolutamente apaixonados por ela. Eu faço questão de fazer esse vídeo para vocês. Vamos então iniciar. É o seguinte, como é que nós vamos fazer nas nossas aulas nesta sala que vocês vão perceber daqui a pouquinho aí, que é linda, que é extraordinária, com distanciamento social, com todo o aspecto sanitário que vai ajudar vocês a entender, digamos assim, a lógica do quanto nós evoluímos nessa perspectiva de sala de aula. Então, veja só. Primeiro, vocês vão receber da nossa diretora um acesso às aulas gravadas aqui. Ó. Nós temos um estúdio exatamente nesse lugar e eu vou gravar, já gravei, na verdade, né? Todas as aulas, são mais de 600 aulas. Olha que detalhe interessante, são mais de 600 aulas, cada aula de 15 minutos. No máximo, aulas até de 8 minutos. E todas essas aulas com assuntos específicos. Por exemplo, você quer saber sobre sujeito indeterminado. Já imaginou assim? Você tem uma dúvida sobre sujeito indeterminado. Há uma aula sobre sujeito indeterminado. Há uma aula que eu quero ver, professor, sobre partícula C, partícula passivadora. Por exemplo, Rafael, haverá essa aula de partícula passivadora. Não, eu quero resolver um exercício sobre verbo. Haverá essa aula de exercício sobre verbo. Mas que verbo? Presente do indicativo. Gente, ficou lindo. Nós ficamos, foram 5 meses, não é, Rubens? Ficamos 5 meses gravando essas aulas aqui, enquanto aquela pandemia, enquanto, digamos assim, muita gente tinha, digamos, uma tendência eu não diria reclamar, não diria isso, mas nós tentamos inovar. Para quê? Para chegar a esse momento, e nós acreditamos na aula presencial, mas fazer com que a aula presencial, Graziela, ela possa ter um apoio, e esse apoio é o online. Percebe? Então, quem está em Goiânia vai assistir às aulas antecipadamente. Nossa diretora já fez toda a linha de raciocínio. Semana primeira, vocês vão assistir a 20 minutos de aula online, antes de vir para a aula. Entendem esse detalhe? Aí vocês já vêm para a aula, e vocês vão perceber que a aula, e tomara que tenha mesmo, ela tem grande qualidade, grande profundidade, você já vem para a aula com dúvidas. Eu vou dar aula normalmente, mas é outra aula.
A aula presencial será outra aula depois de terem visto, por exemplo, 3, 4 vezes aquela aula que vocês vão ter posteriormente presencialmente. Por quê? Porque não chega aquele aluno que não sabe rigorosamente nada. Vocês entendem onde eu quero chegar? É muito difícil quando se chega, por exemplo, assim, vamos falar sobre sujeito? Gente, isso acabou. Isso acabou, isso não existe mais. Com tanta tecnologia, você não pode, vamos falar sobre sujeito? Vamos. Sujeito, não, mas você já viu isso na aula. Eu vou falar sobre sujeito, mas você vai chegar com dúvida. Professor, eu não entendi. Pode passar, professor. Eu não entendi, foi aquela parte que você falou sobre sujeito inexistente com verbo haver. Porque as outras eu já entendi, professor. Pode passar. Até porque nessas aulas online há exercícios, há muito exercício. E eu acho que se aprende muito é com exercício. Não sei se vocês concordam comigo. Você tem que fazer exercício para efetivamente fazer questão, para fazer prova e para aprender mesmo. Então, esse é o primeiro combinado que nós temos que ter. Amigos, você percebeu, nós temos uma equipe aqui. Eles vão olhar se vocês estão vendo as aulas antes de vir à aula. Entende? Então, por exemplo, quando nós percebemos assim, fulano não viu a aula, aí depois na segunda aula ele não viu a aula, aí nós estamos percebendo que ele está em dúvida. Qual é a nossa percepção? É de que ele não está vendo a aula. Compreenderam? A aula presencial, gente, não é mais a única coisa, ela é apenas um dos mecanismos que nós temos para fazer a educação. A educação é muito mais ampla. É com a aula online, é com a aula presencial e por essa capacidade de termos simulados. Atenção, nós teremos simulados toda semana. Vocês sabem o que significa isso? Sabe o que é? Você tem uma aula, aí você faz um simulado, esse simulado é online e você sabe, com a aula gravada, por que você saiu mal? Gente, era um sonho antigo do Instituto Carlos André, porque hoje nós podemos. Notaram? Nós podemos. Vocês não precisam sair de casa para vir aqui fazer um simulado. Vocês podem ter perfeitamente aula conosco, presencial, e sábado, simulado ali 10 questões, eu gravo as respostas, e vocês vão verificar por que a resposta foi aquela, por que a resposta não foi aquela, e vocês vão perceber que vocês estão aprendendo. Está ficando claro isso ou não? Então, aula anterior, online, 15 minutos de aula, 20 minutos, 2 aulas de 15 ou 3 aulas de 15, nossa diretora vai colocar vocês dependendo do assunto. Aula presencial. Depois da aula presencial, lista de exercício, você faz exercício. Aí vai sábado. Sábado é o simulado. O simulado é online. Fez o simulado, já existe a resolução daquele simulado gravado por mim. Eu acho que é impossível. Entende? Assim, eu acho que é impossível de você realmente não aprender. Pessoal, estou em dúvida. O sistema vai dar a você a possibilidade de você mandar essas dúvidas para mim. Aí eu vou só pedir uma coisa. Muitas dúvidas suas eu vou usar no YouTube, nosso canal do YouTube. O Rafael perguntou sobre isso aqui. Pessoal, vamos ver o que o Rafael quis saber? Não, ele quis saber o que é uma derivação imprópria. Aí eu vou lá e explico em 5 minutinhos aí o que é uma derivação imprópria, jogo no YouTube, porque aquilo ele vai ficar não só para o Rafael, mas para muita gente que tem dúvida naquilo. Tudo bem ou não? Tranquilos? Se não fizer sentido para vocês, depois, por favor, vocês falem a nós. Tá bom? Então vamos começar. Avante, avante, avante. Vamos lá. Nosso primeiro assunto de hoje vai ser sobre comunicação. Tá bom? Então, nós vamos falar sobre o primeiro assunto, que é um assunto importantíssimo para a vida de vocês, que é o processo de comunicação. O Harari, que é um dos maiores intelectuais que há no mundo contemporâneo, escreveu essa obra chamada Sapiens, que certamente vocês devem conhecer. E essa obra, que é Sapiens, ele tem várias, mas essa me chama muita atenção. Ele fala assim, se nós temos um aspecto ocular superior, inferior ao da coruja, se nós temos um olfato que é inferior ao olfato dos tigres, se nós temos menos força que os ursos, o que nos faz dominar a Terra? Comunicação. Harari chega a essa conclusão. O fato de nós nos comunicarmos bem é que nos faz efetivamente criar socialmente a possibilidade de conseguir dominar o mundo. E o atual ministro da Espanha, Manuel Castells, escreveu essa obra chamada O Poder da Comunicação, que é uma obra, inclusive, que eu tenho estudado muito no mestrado, sobre como o processo de comunicação alterou as relações humanas, Andressa. Como o processo de comunicação alterou. E nós estamos hoje, não sei se vocês concordam comigo, o Ocidente, Ana Luísa, está dividido. Graziela, as pessoas estão divididas politicamente, as pessoas estão divididas do ponto de vista ideológico, e isso tem trazido, Fernanda, um problema seríssimo, repito, com 2 i's e com acento gráfico no primeiro i, em relação à lógica social. Ou seja, aquilo que nós ganhamos no processo de comunicação, segundo Harari, aquilo que os Sapiens ganharam, ou ganhou, nós estamos eliminando na pós-modernidade, que é a capacidade de se comunicar bem.
Perceba como isso é sério, né, gente? Então, essa matéria que nós estamos fazendo aqui agora é maravilhosa, ela é incrível, ela é extraordinária. Então, nosso assunto é, primeiro, comunicação, depois, funções da linguagem, depois, estrutura e formação das palavras. E aí vai. Vocês têm toda a lógica e vão ter todo o material, nós vamos entregar isso a vocês no primeiro dia de aula presencial. Mas hoje você já tem lista de exercícios, inclusive, que a nossa diretora vai passar a vocês. Senhoras e senhores, eu vou compartilhar aqui, se vocês me permitem, eu vou compartilhar aqui com vocês o primeiro material para que nós possamos, então, estudar a lógica da comunicação. Bem, vamos anotar aí, por gentileza, essa perspectiva e vamos levar muito a sério. Nossa, eu preciso muito de vocês. Não se esqueçam, vocês já teriam visto isso aqui num dia normal de aula, vocês já teriam visto essa aula. O que é efetivamente comunicação? O que vem a ser a perspectiva da comunicação? É um conceito, Graziela, bem complexo, porque muitos dizem que comunicação é apenas emissão de mensagem, o que deveras não é verdade. Você fala, nossa, mas que paradoxo, né? Deveras não é verdade. O que de verdade não é de verdade. Foi proposital. Inicialmente, pensava-se que o processo de comunicação fosse apenas isso, passar a mensagem. Não é. Então é o quê? Aí vieram alguns intelectuais posteriormente e disseram assim, sabe? Que comunicação é a decodificação da mensagem. Ou seja, comunicação é entender alguma coisa. É verdade? Recentemente chegou-se à conclusão de que também não é. Você sabe por que não é comunicação isso? Porque se isso fosse comunicação, se eu dissesse alguma coisa e a Graziella entendesse o que ela entendeu e não o que eu disse, haveria comunicação. Mas não houve comunicação. Entende onde eu quero chegar? Significa dizer o seguinte: esses aqui são os elementos de comunicação. Atenção, os elementos objetivos e os elementos subjetivos do processo de comunicação. Esse aqui foi um russo chamado Jacobson que descobriu ao final do século XIX. Há um emissor e há um receptor. Esse emissor emite um elemento chamado mensagem a esse receptor. Vamos lá, atenção. Até aqui se pensava que o fato de emitir uma mensagem já era comunicação. Fulano se comunicou bem, né? Não era assim? Se comunicou significa fulano emitiu bem uma mensagem. Não é verdade. Depois chegou-se à conclusão, não, fulano se comunica bem porque o outro entendeu. Ou seja, o receptor decodificou a mensagem. Isso também não é verdade. Compreende onde eu quero chegar? Por que não é verdade? Ele emitiu a mensagem, ele se comunicou bem, e ele recebeu a mensagem, ele se comunicou bem. Parem a aula se houver dúvida. Por que isso não é verdade? Porque o processo de comunicação não está ligado à emissão e recepção, Andressa. O processo de comunicação está ligado à harmonia. Atenção, olha o que eu vou dizer. Olha que lindo que eu vou dizer aqui agora. Comunicação é a harmonia entre a intencionalidade do emissor e a receptividade do receptor. Por favor, anotem esse conceito. É um dos conceitos mais novos que existem, é um conceito da Márcia Cansado, comunicóloga, linguista. Isso cai bastante em prova, isso é muito interessante para as provas, e isso é absolutamente fundamental para a sua vida, viu? Para a sua vida, repito, isso é absolutamente fundamental. Eu vou novamente, apenas para ratificar. Falar em comunicação é falar na harmonia entre a intencionalidade do emissor e a receptividade do receptor. A essa harmonia nós chamamos de comunicação. Em resumo, eu perguntaria, o que é comunicação então? Não seria o fato, por exemplo, Erivaldo, de eu dizer alguma coisa e você entender exatamente o que eu disse? Sim ou não? Se você concorda ou não é outra coisa, mas você tem que entender o que eu disse. Eu pergunto, isso é simples, senhores? Os senhores acham que é simples esse processo ou não? Qual a percepção dos senhores a respeito disso? É simples ou não é simples? Vamos, conversem comigo. Vocês acham que emitir algo e a pessoa entender, o receptor entender exatamente aquilo que eu emiti, é comum no Brasil? Ou vocês acham que, na verdade, as pessoas falam uma coisa, as outras entendem totalmente diferente? Como é que funciona isso na cabeça de vocês? Rapidamente, dialoguem comigo sobre isso, por obséquio máximo. Quem gostaria? Vamos, isso é importante. Ninguém? Acho que alguém está falando aqui no chat
eu preferiria que vocês pudessem usar o microfone. A aula fica muito mais... a Fernanda está dizendo assim, ó, decodificar a mensagem é difícil. Não é simples, disse a Suzane, não é simples, disse a Fernanda, não é simples. Mas não é por quê? Qual que é a razão disso? Por que não é simples? Quando vocês dizem assim, não, isso não é simples. Tá, mas por que não é simples? Professor Carlos André, eu acredito que cada um tem um mundo de si. Às vezes a gente vai usar as palavras e a pessoa interpreta de outra forma. Derival. Ocorre um elemento subjetivo no processo de comunicação, o que ele está dizendo é o seguinte: quando eu falo alguma coisa, o fato de alguém entender ou não outra coisa depende de quê? Depende dos pressupostos que aquela outra pessoa tem. Entenderam como esse detalhe é interessante? O pressuposto de alguém faz com que alguém entenda ou não entenda exatamente aquilo que eu estou falando. É esse pressuposto que faz com que alguém entenda ou não. Então, veja só que detalhe interessante. O processo de comunicação depende muito mais do que a mensagem. Lembre-se, emissor, elemento subjetivo da comunicação, receptor, elemento subjetivo da comunicação, emissor, elemento subjetivo da comunicação, receptor, elemento subjetivo da comunicação, mensagem é um elemento objetivo. O que é mensagem? É aquilo que se quer dizer. Então, por exemplo, eu tenho uma mensagem a vocês, é sobre língua portuguesa. Eu tenho uma mensagem a vocês, é sobre língua portuguesa. Ok? Atenção. Essa mensagem pode chegar a alguém de uma forma diferente, dependendo do pressuposto daquele alguém. Então, o que interessa, Andressa? É o contexto. Veja, atenção. Contexto, todo mundo, comigo aqui, é o objetivo do texto. Coloque esse nome, por favor. Quando alguém fala assim, você tem que observar o contexto. O que é o contexto, Larissa? É o objetivo do texto. Contexto é exatamente o objetivo do texto. Eu estou dando um curso que é um curso de hermenêutica. Se você pegar a Constituição Federal, você não pode interpretar, quem é aqui da área jurídica, você sabe, você não pode interpretar a mensagem da Constituição Federal sem olhar contexto, pelo amor de Deus. Ainda mais com o neoconstitucionalismo. O que está escrito aqui não é exatamente o que a Constituição quer. Percebem como é interessante? Basta ler Luiz Roberto Barroso. Ele vai dizer a você o seguinte: olha, cuidado, é preciso fazer interpretação sob a ótica da hermenêutica teleológica, da hermenêutica sistemática, e aí chegar à ideia de que dispositivo legal, que é o texto, que é a mensagem, entende ou não? Não é a mesma coisa que norma. Norma é a interpretação da Constituição, do dispositivo legal. Isso está fazendo sentido a vocês ou não, meus diletíssimos? Por quê? Porque o que está escrito não é necessariamente o contexto, o objetivo da mensagem. Ou seja, o mundo contemporâneo fez cair por terra a ideia de que mensagem é o texto, que o processo de comunicação depende da mensagem. O processo de comunicação depende do contexto. Nossa, isso foi lindo. Eu acho que valeu a noite agora. O processo de comunicação depende do contexto, ou seja, da intenção da mensagem. Qual foi a intenção da mensagem? Eu vou compartilhar um negócio aqui a vocês, depois de eu dar um outro conceito aqui, e eu quereria muito que ninguém ficasse chateado comigo, porque eu vou ter que entrar em assunto polêmico, porque senão a gente não consegue entender, viu? Então, atenção. E vocês já devem ter ficado preocupados, né? Então, vamos lá. Emissor, receptor, mensagem, contexto. Emissor, quem emite a mensagem. Receptor, a quem se destina. Mensagem é o objeto da comunicação. O contexto é o objetivo da mensagem. O que é o canal de comunicação? É o meio, simplesmente o meio. Por exemplo, o WhatsApp. Vocês têm dialogado muito pelo WhatsApp. É um canal de comunicação. A televisão é um canal de comunicação. Faz sentido para vocês ou não? São canais. São meios físicos. Pois bem, mas o que nos interessa é um negócio chamado de código. Vocês estão vendo aí? Código. Vocês podem anotar que código tem outro nome. O outro nome do código, Suzane, é linguagem. Vamos de novo? O outro nome do código é linguagem. Todo mundo preste muita atenção, que nós vamos fazer um exercício sobre isso daqui a pouquinho. O outro nome para código é linguagem. Quando alguém fala assim, é a linguagem do fulano.
Linguagem é uma coisa de código. Que é o quê? Linguagem é a materialização da mensagem. É a maneira com que, de maneira material mesmo, a mensagem ocorre. Vamos de novo? A linguagem é a materialização da mensagem. Repito, a linguagem é a materialização da mensagem. Essa linguagem ela pode ser de dois tipos. Ela pode ser verbal, quando ocorre a palavra, certo ou não, gente? E ela pode ser não verbal, quando não ocorre a palavra. Ou os dois juntos, que é a mista, né? Então, por exemplo, eu pergunto a você, quando eu vejo uma imagem, essa linguagem é verbal ou não verbal? Vamos, gente, fale comigo. Não verbal. Não verbal. Quando eu vejo uma palavra, essa linguagem é verbal ou não verbal? Vamos, gente? Verbal. Verbal, certo? Vamos de novo? A linguagem é o código. A linguagem é o código. A ciência que estuda a linguagem é a linguística. Vamos repetir? A ciência que estuda a linguagem é a linguística. Só que dentro da linguística existe uma ciência específica que estuda a linguagem não verbal. Como é que é o nome dessa ciência? Semiologia. Ó, a semiologia, a semiótica, ela estuda a linguagem não verbal, Rafael, que cai demais hoje em dia. A semiótica estuda a linguagem não verbal, José Eduardo. A linguagem não verbal, Marília. A linguagem não verbal, Maurício. A linguagem não verbal, Lucas. A linguagem não verbal, Natana. A linguagem não verbal, Luiz Cláudio. É isso que a semiótica estuda. Enquanto a gramática tende a estudar a linguagem, vamos, gente? Verbal. Está fazendo sentido para vocês? Enquanto a semiótica, vamos de novo, a semiótica estuda a linguagem não verbal, vocês vão ver que o curso está muito mais aprofundado do que era. Muito mais. E a gramática estuda a linguagem verbal. As duas caem em prova? O que vocês acham? Cai em linguagem verbal e não verbal? Sim, importante, sim. Não é? Ó, gente, você sabe que eu recebi hoje a intimação do Ministério Público, fui intimado pelo MP. Fiquem calmos, não fiz nada de errado, não. Houve um parecer que foi solicitado de um colega advogado a mim, um promotor de justiça no Twitter, fez uma declaração aí, né, sobre a Guarda Municipal de Goiânia. E ele falou umas coisas da Guarda Municipal de Goiânia e aí a polícia militar se sentiu extremamente ofendida. Então, um colega advogado que defende o promotor me pediu um parecer para que eu pudesse dizer ao Procurador-Geral de Justiça do Estado de Goiás que o que o promotor disse não foi o que ele disse. Você sabe o que eu usei nesse parecer? Semiótica e gramática. Por que semiótica? Porque o Twitter, ele colocou uma imagem, então eu tentei mostrar, olha, o que o promotor falou não foi o que o tenente da Polícia Militar entendeu. Gente, é lindo esse assunto. Esse assunto é lindo. E eu tentei provar semioticamente por que não foi. Aí, em termos de gramática, por que a palavra que ele usou não foi exatamente o que o outro entendeu? É porque eu tentei mostrar que o colega lá da Rotan já tinha pressupostos que fizeram com que ele entendesse o que ele entendeu, mas não foi o que o promotor quis dizer. Aí é uma briga. Fui intimado para ir prestar, digamos assim, ao Ministério Público dizer isso que eu estou dizendo aqui agora. Vocês estão percebendo que essa matéria é importante não é só para a prova, mas que essa matéria é importante para a sua vida? Já viu quando alguém chega à sua casa, aí você fala assim, tá tudo bem? A pessoa, nossa, tá ótimo. Nossa, tá tudo muito bem. É mesmo? Nossa, demais. Demais, nossa. Você tá feliz? Nossa, tô tão feliz. Então, a linguagem verbal diz uma coisa, mas e a linguagem não verbal? Diz outra completamente diferente. Então eu pergunto, quem é que supera em termos de comunicação? É a linguagem verbal ou não verbal? Diga a mim. Vamos? Você fala, não verbal? Não verbal. A não verbal. A não verbal. A tendência é que a linguagem não verbal tenha um poder de comunicação muito maior do que a linguagem verbal. Mas por quê, professor? Porque o homem se comunicava inicialmente pela linguagem não verbal. A escrita é uma coisa muito recente. A escrita está ligada, Larissa, à alfabetização.
A perspectiva é de, digamos assim, urbanização. Escrita é uma coisa altamente sofisticada. Gramática é algo sofisticado, que no Brasil, até hoje, ainda divide as pessoas. Os senhores concordam comigo? Por que o Instituto existe? Para isso. No caso dos senhores, é porque os senhores querem a excelência. Os senhores querem a excelência. Só por isso já são completamente diferentes de, sei lá, 99% da população brasileira. Notaram como isso é complexo? Vamos de novo. De novo. Força, comigo. Senhores, me permitam, eu vou me levantar um pouquinho para dar uma sensação até os senhores de não ficarem aí. Vamos de novo, só para nós retificarmos aqui. Então, nós temos uma linguagem, nós temos o processo de comunicação, nós temos o emissor, temos o receptor, aí nós temos a mensagem. Essa mensagem ela vem com um objetivo. Esse objetivo se chama contexto. Qual foi o contexto em que ele falou isso? Sempre assim, não é? Mas qual foi o contexto em que ele falou isso? Qual foi o objetivo, efetivamente, dessa mensagem? Porque o que interessa não é a mensagem, mas é o objetivo da mensagem. Naturalmente, é claro que a urbanidade nos dá a ideia de que é importante a mensagem, né? Nós vamos chegar depois e dizer, não, se eu quis dizer isso, que eu diga isso. Agora, o que é o código? É a linguagem. Essa linguagem pode ser verbal, essa linguagem pode ser não verbal. Estamos bem em relação a isso, diletíssimos? Então, agora eu vou compartilhar um negócio com vocês, antes de fazer exercício, para vocês conseguirem me dizer um detalhe importante aqui. Um momento que eu já vou compartilhar aqui com vós, vocês. Já vai baixar a imagem aqui. Gente, está tudo bem, né? Na minha internet não está travando, está tudo certo, não está? Está entendendo bem? Sim. Não tá. Eu vou pegar essa imagem aqui, eu vou compartilhar com vós, vocês, e eu quero que vocês me ajudem. Essa revista é Isto É, da última semana. Eu sou o Estado. Bolsonaro intervém na Petrobras para controlar os preços dos combustíveis e rasga o programa liberal do ministro Paulo Guedes. A interferência atropela a lei das estatais, derruba os mercados, assusta os investidores e aumenta a pressão sobre a inflação. O projeto populista e autoritário se fortalece e a recuperação econômica fica distante. Essa é a capa. Essa linguagem é ou não é linguagem não verbal? Sim ou não, gente? Vamos? Sim ou não? Sim. Essa linguagem é ou não é linguagem verbal? Vamos, senhores, ajudem-me, sim ou não? Sim. Vamos verificar se a Isto É se comunicou bem? Nós estamos falando de comunicação. Vamos verificar se a Isto É se comunicou bem? Posso ler os comentários nas redes sociais? Se eu não fosse linguista, eu ficaria doente. Eu vou ler os comentários. Parabéns, Isto É. Ficou belíssima essa capa. Nossa, eu achei até sexy. Até que, enfim, vocês pararam de acertar com aquela Globo lixo. Bia Kisses na CCJ. Bolsonaro tem razão. Hashtag parabéns, Isto É. Mais uma capa que vai virar meme. Até a Isto É está a favor do Bolsonaro. Eu queria uma foto assim também, muito sexy. Gente, eu estou tentando traduzir, viu? Tá pior. Tá bom? Depois, acredito que essa legenda seja melhor atribuída aos ministros do STF, mas duvido de algum jornalista ter coragem de criticar esses ministros do STF. Aí eu não entendi muito bem também, não. Nossa, que foto linda! Até que, enfim, fizeram jus ao meu presidente mito. Vocês aprenderam com o Bolsoringa, não é? O cara que bola as capas é bolsonarista, só pode ser, fala a verdade, o cara tá fazendo todo mundo morrer. Até que, enfim, colocaram uma capa legal, Bozo 2022. Eu li 123 mensagens. Ninguém entendeu. Então, eu não sei se eu entro em crise existencial, eu não sei o que está acontecendo com o país.
Não entre em méritos de política, por favor, não entre em méritos políticos. Estou tentando dizer a vocês é que há uma diminuição sensível na capacidade de compreensão de texto no Brasil. Vocês estão percebendo onde eu quero chegar, meus diletíssimos? Vamos lá? Aqui nós temos a isto é. Vamos olhar a linguagem não verbal aqui. Venha comigo, vamos olhar a linguagem não verbal. Essa bandeira do Brasil está rasgada. Vocês notaram, meus caros? O Congresso Nacional está arrasado. Olha o país aqui, ó. Olha a grama aqui. Isso aqui está parecendo aquele filme, né? Que é, como é que é o nome? Com Schwarzenegger? Esqueceu-me o nome do filme. Rambo. Futuro. É o Exterminador do Futuro, exatamente. Vamos olhar a linguagem verbal. Bolsonaro intervém na Petrobras para controlar os preços dos combustíveis e rasga o programa liberal. Bolsonaro. Está ou não está? 123 pessoas seguidamente não entenderam isso. Vocês entenderam onde eu quero chegar? 123 pessoas que eu li uma a uma. Ah, posso contar um detalhe? Alguns deles são amigos meus, eu não posso falar, mas um é médico e 2 são advogados. E aí eu não deveria ter lido isso, porque eu não consigo mais vê-los como eu via. Porque aí não interessa a lógica partidária. Eu não sei se vocês estão entendendo onde eu quero chegar. O que interessa é o seguinte, são pessoas que não entendem o que leem. Nem em linguagem verbal e nem em linguagem não verbal. Vocês entendem a importância de um curso como esse? Nós vamos ter que praticar, nós vamos ter que fazer exercício sobre isso, para entender. Olha, não é possível, nós temos uma linguagem não verbal aqui dizendo e uma linguagem verbal dizendo outra coisa. A mesma coisa. Como é que você entendeu outra coisa? É porque, volto a dizer, Elivaldo, você tinha falado, não é? Existem pressupostos. Entende isso ou não? Achou até o presidente da República um pouco sexy aí, tal, exterminador de corruptos, sei lá o quê. Senhores entenderam ou não? Alguém quer falar alguma coisa? Estão calados, pelo amor de Deus. Se fosse presencialmente, eu chegaria perto, próximo a vocês. Não poderia chegar também, mas eu farei alguma coisa para vocês entenderem que, repito, falar em processo de comunicação está ligado ao quê? A harmonia entre a intencionalidade do emissor e a receptividade do receptor. Portanto, para 123 pessoas não houve comunicação. Então, quando alguém fala assim, não, mas aí depende do que a pessoa vai entender. Não, não depende do que a pessoa entender. Comunicação tem que haver harmonia. Se não houver harmonia, não houve comunicação. E é simples assim. Entenderam esse detalhe ou não, meus violentíssimos amigos? Sim. É lindo esse assunto, não é? Olha, isso para o direito, nossa, é muito potente, mas é muito potente. Isso para a medicina é muito potente. Isso para as relações de trabalho, né? É muito potente, é muito interessante. Nós vamos ter, lá na aula de comunicação jurídica, comunicação de alta performance. Eu vou dar algumas pinceladas no negócio chamado de comunicação não violenta, que é um negócio muito interessante, que eu tenho, inclusive, tentado usar o máximo que posso. Lucas, você está entendendo? Yuri, você está entendendo? Núbia, Fernanda? Professor, por favor. Pois sim. Penso, então, que a comunicação ela fica mais difícil se estabelecer, porque vai depender de preconceito pelo receptor. Então, assim, para se estabelecer a boa comunicação, a pessoa tem que visualizar o emissor tem que visualizar, entre aspas, o receptor, pelos preconceitos, os preconceitos que ele traz. Nossa, você foi perfeita na sua fala. Você foi absolutamente perfeita na sua fala. Você foi absolutamente perfeita. E essa é a lógica do que se chama hoje em dia, Graziela, de comunicação não violenta. Não violenta, né? Quem se comunica de maneira não violenta é aquele que, antes de dizer qualquer coisa, parte do princípio de quem é o receptor. E só então fala alguma coisa. Isso, por exemplo, para o pessoal que faz conciliação no judiciário, é fundamental. Sem isso, não há possibilidade de avançar. Isso é para a vida, né, professor? Isso é para a vida.
Por isso que esse nosso curso ele é lindo. E vamos fazer muito exercício sobre isso. Mas muito Entendi. exercício. Muito obrigada pela palavra. Que isso, a honra é toda minha. Repito, Professor, nós vamos aprofundar muito ainda, viu? Nós estamos só na Obrigada. primeira aula. Nós vamos aprofundar muito nesses detalhes todos. Pois sim. eu creio que esse exemplo aí tem um brilho extra, porque a imagem, a comunicação não verbal, ela traduz muito o sentimento dos dois lados que politicamente estão divididos no nosso país. Então, para quem consegue visualizar com certo glamour, existe possibilidade da gente visualizar os dois lados. O comunicador que fez a imagem, ele conseguiu trazer uma sensação de sex appeal para o presidente também. Então, e não obstante toda a informação subjetiva que existe no nosso país, se você entregar essa revista para uma criança folhear, ele consegue perceber de forma indireta que é complicado. Tem os dois lados. Então, ficou realmente sutil. Se a pessoa não lê o que está escrito e não prestar atenção em todos os detalhes a fundo da imagem, ele não vai entender o contexto, ele não vai entender o objetivo, ele não vai entender muito a lógica da mensagem. Conclusão a que se chega. Tem que ler a linguagem verbal, mas além de ler a linguagem verbal, qual outra linguagem que tem que ser lida necessariamente? Não verbal. A não verbal. Além de ler a linguagem, e além de ler a linguagem não verbal, qual que é a outra linguagem que tem que ser lida necessariamente? A verbal. O que eu estou dizendo a você? Que a leitura de um texto passa pela gramática e pela semiótica. Leitura de texto não é só, vou repetir, leitura de texto não é só gramática, é semiótica também. Tá bom? Entenderam ou não? Lucas, sua fala é muito boa, viu? Sua fala é extraordinária. Obrigado. Vocês estão com o Instagram aberto? Tá vendo como a tecnologia vai nos ajudar agora? Vocês estão com o Instagram aberto aí? Quem não está com o celular? Quem não tiver, faça uma gentileza para mim. Faça uma gentileza para mim. Abra o Instagram da AB Letras. AB Letras Oficial. É o Instagram da Academia Brasileira de Letras. AB Letras Oficial. Vamos ver se nós estamos sabendo ler. AB Letras Oficial. É o Instagram da Academia Brasileira de Letras. Acharam? Tem aí o livro. Acharam, né? Quem achou, desça um pouquinho e verifique quais são as palavras, as novas palavras da língua portuguesa que a Academia Brasileira de Letras usa. Eu vou dizer a vocês aqui, ó, vocês vão perceber. Lá do final, olha as palavras que a Academia Brasileira de Letras está usando. Está colocando agora. Praticamente toda semana, novas palavras estão surgindo. A academia está, digamos assim, muito rápida na construção das palavras. Micromachismo. É uma palavra nova da língua portuguesa. Micromachismo. Que é outra palavra da língua portuguesa? Isso não existia, já está nos dicionários. A outra palavra é feminicídio. Micromachismo, feminicídio. A outra palavra da Academia Brasileira de Letras é infodemia. A outra palavra da Academia Brasileira de Letras é negacionismo. A outra palavra da língua portuguesa na Academia Brasileira de Letras é gordofobia. A outra palavra na Academia Brasileira de Letras é uberização. Eu pergunto, quem está na Academia Brasileira de Letras fazendo essas palavras? É mais de direita ou de esquerda? Vamos ver se sabem ler. Feminicídio, gordofobia, uberização. O que vocês acham? Mais de esquerda. Dá para entender isso ou não? Vamos, gente, sim ou não? Ajuda-me, sim ou não? Ora, se você pega uma palavra como micromachismo, eu pergunto, algumas pessoas aqui nessa sala já usaram essa palavra? Não. Não. Mas por que essa palavra é usada? Porque ela está sendo utilizada pela Judith Butler, que é uma intelectual muito importante, feminista de quarta geração, que trouxe a palavra micromachismo. E, aliás, foi tema da Unicamp de redação. Uma palavra, Larissa, só entra no dicionário quando ela é muito falada. Mas a academia, então, está dizendo que micromachismo é muito falado.
A academia está dizendo que negacionismo é uma palavra muito usada. A academia está dizendo que a palavra feminicídio é muito usada. Conclusão, a Academia Brasileira de Letras tem uma percepção muito mais social de mundo, não liberal, do ponto de vista do conservadorismo, que era antigamente ligado à Academia Brasileira de Letras. Mas é fato. Eu sei quem são as pessoas que estão na academia e elas têm essa percepção, em regra. Isso está fazendo sentido a vocês ou não, meus caríssimos? Ou seja, quando você lê isso, você tem que entender um negócio chamado de contexto. Essa aula é sobre isso. Vocês estão entendendo ou não? Qual é o contexto? O que interessa não é a mensagem, Rafael. O que interessa é o objetivo da mensagem, Rafael. O que interessa não é o texto. O que interessa é o que o texto quer dizer. Por isso que é interpretação de texto. Vamos, gente, sim ou não? Sim. Esse assunto não é lindo? Ou eu estou blefando? Eita, esse silêncio aí eu não sei como é que eu interpreto. Eu vou precisar de uma linguagem verbal escrita ou falada para verificar. É lindo ou é fake? O que vocês acham? É lindo. É lindo. É uma coisa fantástica, assim, de altíssimo padrão. Tudo bem? Agora vamos lá. Avante, avante, avante. Com base nisso, nós vamos passar agora a estudar não mais linguagem, mas estudar a língua. O que é língua, Larissa? O que é língua, Graziella? Língua é um sistema de sinais, vou repetir, língua é um sistema de sinais que são entendidos numa determinada sociedade. Língua é um sistema de sinais, e esse sistema de sinais eles são entendidos numa determinada sociedade. Por exemplo, qual é a língua que nós falamos? É a língua portuguesa. Barbaridade! Barbaridade, tchê. Mas eu tô pensando um pouquinho aqui, um trenzinho pequenininho, tá danado. Oxente, oxe, Maria, que aula é essa que as pessoas estão assim? Eu falei língua portuguesa? Falei ou não falei? Por quê? Sim. Porque esse sistema de sinais, todos aqui conseguem harmonicamente compreender. Língua é um sistema de sinais que é compreendido pela maioria das pessoas numa determinada sociedade. Parle français? Parle français? Oui, ne parle pas français? Un peu. Un peu? Oui. Oui. Andressa compreendeu o que eu disse. Acho que muitos compreenderam, evidentemente, né? Obviamente, se a Andressa começasse a falar francês, eu falaria um francês muito coloquial, próxima a Andressa, né? Meu francês é uma vergonha para Victor Hugo. Porém, entre mim e a Andressa, pode haver uma mensagem, porque nós entendemos a mesma língua. Esse conjunto de sinais. Percebem como é interessante? Língua é um conjunto de sinais. E esse conjunto de sinais é um conjunto social. Está fazendo sentido a vocês ou não, meus caros? Sim ou não? E fala. É porque eu dei uma fraquejada aí, tá ok? Tá ok? Uma fraquejada aí, tá ok? Desculpe, senhores, eu preciso dar exemplos para mostrar aos senhores aí. Uma fraquejada aí, tinha uma menina aí, tá ok? Eu pergunto, isso lembra alguém? É porque é o povo brasileiro, eu não consigo imitar, né? Eu não consigo fazer... Alguém consegue imitar o Lula? Alguém conseguiria fazer essa gentileza de imitar o Lula? Eu não sei fazer isso. Gostaria de fazer, eu sou péssimo nesse detalhe. Mas vamos imaginar, quando o Lula fala, quando o Bolsonaro fala, quando o Valério fala, por exemplo, na verdade, o PSDB acabou. Não é o PSDB. Vocês já viram a fala do ex-presidente Fernando Henrique? Porque, na verdade, tem que ter lógica da privatização. A Ruth, por exemplo, ele falava dessa forma. O que é fala? Olha, é diferente de língua. Larissa, a fala é a personalização de alguém. Significa dizer que a fala é uma individualização da língua.
Em francês, se diz langue et parole. Langue et parole. Ceci. Língua e fala. Língua e fala. Parole, fala. Língua é um conjunto de sinais. Então, atenção. Erivaldo, existe uma língua, mas ao mesmo tempo que existe uma língua, existe também uma fala. É engraçado. Quanto mais caricato é alguém, quanto mais poderoso comunicativamente é alguém, esse alguém transforma a fala em quase língua, porque os seguidores dele começam a falar como ele. Então passa a haver um bolsonarês, um lulês, um chavês, um trumpês. Entendem essa potência ou não, meus violentíssimos amigos? Vamos de novo. O que é língua? Língua é um conjunto de sinais entendidos socialmente, enquanto a fala é uma individualização, é um ato singular. Estamos bem ou não, meus diletíssimos? Tranquilos? Então falamos de linguagem, falamos de língua e de fala. Ok? Certo? Agora veja só que detalhe interessante que eu vou colocar aqui a vocês. As línguas possuem variações? Eu acabei de mostrar aqui. Possui ou não possui? O que vocês acham? As línguas possuem variações? O português que se fala em Goiás é o mesmo português que se fala lá no Amazonas? Eu tenho viajado muito o Brasil. Não. É o mesmo português que se fala em São Paulo? Não. Mas é português. Então eu tenho que dizer que existem as chamadas variações da língua. E são essas 3 aqui. Anotem, por favor. Eu preciso muito de vocês. Vamos, gente, vamos aproveitar o máximo possível a aula. Tá bom? Repito, se vocês já tivessem assistido a aula, nós já estaríamos até em exercício. É o que nós vamos fazer muito exercício. Tá bom? Então, atenção. Andressa, você poderia fazer a gentileza de ler para nós quais são, Andressa, os aspectos de língua? Quais são as 3 línguas? A língua pode ser erudita, culta ou coloquial. Um exemplo de erudita, nossa, eu não sei nem falar. Rui Barbosés, Isso, Rui Barbosa. Culta, exemplo, Pradão e jargões. Coloquial, exemplo, regionalismo e gírias. Perfeito. Tudo isso é língua portuguesa? Sim. Sim. Existe isso em francês? Sim. Sim. Existe, por exemplo, um francês que é falado naqueles bairros em que há muitos árabes, que não fica lá na Île-de-France. Não é verdade? Se você vai à Île-de-France, que é Paris, efetivamente, é um francês. Mas saia de lá para você ver se é o mesmo francês. Não é o mesmo francês. É um francês coloquial. Então, vamos lá, só para que nós possamos ratificar. O que seria esse português erudito? Já até mostrei alguns já sabem disso. Erudição, atenção, erudição é isso aqui, Erudição é isso aqui, Vou traduzir a vocês erudição. Erudição é isso aqui, é falar que nem essa pessoa aqui, É falar que nem essa pessoa aqui. Joaquim Maria Machado de Assis. Erudito é quem fala que nem esse aqui, Luiz de Camões. Erudito é quem fala que nem esse aqui, Fernando Pessoa. Erudito. Essas pessoas que estão aqui, que eu acabei de mostrar a vocês, são aquelas pessoas que, século XIX e século XX, principalmente século XIX e século XX, não se preocupavam com o processo de comunicação sob a ótica social. Entendem? Machado não tinha nenhuma preocupação, Suzane, se alguém iria entender ou não o que ele estava escrevendo. Um diplomata costuma também não ter essa preocupação. Um jurista também costuma não ter essa preocupação popular. Entende onde eu quero chegar? Erudito, do ponto de vista da escolha lexical, é toda e qualquer variante linguística. Então, vamos lá. Variante erudita é toda e qualquer variante linguística cuja preocupação é sempre o prazer. Eros não é Deus do prazer? Sim ou não, meus caríssimos? Eros é prazer. E se Eros é prazer, está ligado à perspectiva do prazer, não de compreensão. A erudição não se preocupa com compreensão. Salve, lindo pendão da esperança. Eu sou nacionalista, peço excusas.
Salve, símbolo augusto da paz. Conhecem? Sua... Nossa, é bonito demais. Isso é o hino à bandeira, escrito por Olavo Bilac. Recebe o afeto que ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico brado retumbante. E o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria. Nossa Senhora, no Brasil se ouve isso assim, ouviram das piranhas, né? É ou não é, meus diletíssimos colegas? Se você falar para um brasileiro assim, o lábaro que ostenta as estreladas, o que é o lábaro que ostenta? Isso é um absurdo, isso não tem o menor sentido. Uma linguagem erudita é aquela que não se preocupa com quem vai entender. Os professores que eu tive na minha formação, gente, foram professores eruditos. Eu tive irmã Noêmia na minha formação. Eram pessoas eruditas. Eu tinha que me virar para entender o que eles estavam falando. Compreendem? A sociedade contemporânea é totalmente diferente. Então, há algumas controvérsias aí. Mas não vou entrar nesse mérito, porque isso é educação, não é língua portuguesa, embora tenha tudo a ver. Então, olha o que Rui Barbosa disse a um sujeito que estava tentando roubar os patos dele, né? Na verdade, furtar. Ó bucéfalo anacrono, não me interpela pelo valor intrínseco dos bípedes palmípedes, mas sim pelo ato vil e sorrateiro de profanares o recôndito de minha habitação, levando meus ovíparos à sorrelfa e à socapa. Se fazes isso por necessidade, eu transijo, mas se é para zombares de minha elevada prosopopeia, de cidadão digno e honrado, dar-te-ei com minha bengalada fosfórica, bem no alto de tua sinagoga, e o farei com tal ímpeto que te reduzirei à 50ª potência que o vulgo denomina nada. Aí o ladrão perguntou, doutor, resumindo, eu levo ou deixa esses patos, né? O sujeito não entendeu rigorosamente nada, né? Absolutamente nada. Porque qual foi a variante linguística que ele usou? A variante erudita, mas Rui Barbosa usava isso. Aliás, muitas pessoas acham que eu sou assim, já me falaram isso, eu tenho medo de falar com o senhor. Eles acham que é mais ou menos assim, eu chego à minha esposa e digo, meu amor, por obséquio máximo, dê-me um ósculo, não é? Será que é? Tudo bem ou não, meus diletíssimos amigos? Tranquilos? Eu acho que não, né? Senão não haveria, sob qualquer hipótese, a perspectiva, que erudição, a perspectiva matrimonial, o enlace matrimonial. Tudo bem ou não? A erudição é importante, meus diletíssimos amigos? O que vocês acham? Fundamental. No mundo jurídico, por exemplo, é fundamental. A erudição é fundamental no mundo da diplomacia. A erudição é fundamental. Eu, de vez em quando vou conversar com a minha caçula, eu procuro ser extremamente erudito, propositalmente. Claro, evidentemente. Né? Já pensando, projetando o futuro dela. Por óbvio, não é? Por óbvio, naturalmente, para que ela se acostume de alguma forma com isso. A erudição é muito importante. Agora veja, a erudição sozinha não é importante, entendem? Hoje eu estava dando aula com gravata borboleta, para gravar aula para um curso específico. Tirei, coloquei outra gravata, para adequação a cada um, olha como é interessante, a cada turma tem que se adequar. Essa perspectiva da adequação linguística é fundamental. Falava do casamento brincando, é óbvio que a variante erudita não faz ninguém se apaixonar por ninguém contemporaneamente. Né? Acho que nenhuma senhorita, aliás, se falar senhorita já é erudita, nenhuma mulher vai se apaixonar por alguém assim, acredito eu. Né? Acho que seria proselitismo pensar em algo diferente. Ou em regra, não sei também, né? Sei lá. Tá lá. Percebe como isso é extremamente interessante, como é delicado? Vamos transformar isso em norma culta? O que é norma culta? Atenção. Cuidado. Preste atenção. Por obséquio, preste atenção no que eu vou dizer aqui agora. Norma culta, de novo, norma culta é a variante linguística de prestígio, na elite contemporânea de um país. Doutora Andressa, variante culta é a variante de prestígio na elite contemporânea de um país. Quer dizer o seguinte, quando eu olho quem tem mais poder num país, a forma como aquela elite fala é a norma culta daquele país. Ou seja, Machado de Assis falava a norma culta no século XIX. Vocês estão entendendo, gente? Sim ou não? O que significa dizer que a norma culta vai variando
Rafael? Com o tempo. A norma culta do início do século XX, Larissa, não é a mesma norma culta contemporânea. A língua é viva. E eu tenho me preocupado muito com essa vivacidade da língua ultimamente. Pessoal, ó, o termo pessoal, vocês estranharam, né? Pessoal não é culto. Diletíssimos é culto. Qual é a sociedade que fala norma culta no Brasil hoje? Então vamos lá, deixe-me dizer a vocês. Evanildo Cavalcante Bechara. Cadê? Estava aqui, Bechara? Onde é que você está? Aqui. Evanildo Cavalcante Bechara. Quem usa a norma culta no Brasil hoje? São Paulo. A elite de São Paulo. Então vamos lá. Quem representa a elite de São Paulo? Quem fala o chamado português culto hoje no Brasil? João Dória, William Bonner. Vocês entendem isso ou não, meus diletíssimos colegas? Então, por que o correto é extra e não extra? Porque a elite de São Paulo fala extra. Entende ou não? Gente, sim ou não? Vamos, fale a mim. Vocês estão chocados? Mas é isso. Nós chamamos de gramática descritiva. Se Goiás fosse o estado mais poderoso do Brasil, trenzinho pequenininho seria culto. Mas não é. Porque Goiás não é o estado mais rico do Brasil. Entendem isso ou não, meus caros? Uma coisa que nunca se entendeu é por que o Nordeste nunca foi norma culta. O nordestês, entre mil aspas. Porque sempre houve intelectuais nordestinos. Aí há uma explicação para isso, é porque eles sempre se sulinizaram. Eles saíam do Recife, saíam da Bahia, aí chegavam na USP e usavam a norma de São Paulo, porque passava-se vergonha. Quer um exemplo? Um sujeito chamado Carlos André saiu lá do interior do estado do Tocantins. Quando chegou a Goiás, sabe o que ele fez? Ele eliminou o sotaque tocantinense. Eu sou um exemplo disso. Eu acho que eu não falo o tocantinês. Eu falo a norma de São Paulo. Isso até me emociona. Entendem como isso é sério? Então, a norma culta padrão é o que nós vamos chamar de gramática normativa, Graziela. O que é gramática? Quando alguém falar assim a você, Rafael, o que é gramática? Gramática é a norma culta padrão. Ponto. O que for fora disso, Fernanda, é errado. É forte isso, não é? Vocês sentem isso no coração de vocês? O que não for isso é errado. Por que eu não posso falar os meninos chegou? Se é tão comum em Goiás falar os meninos chegou, não se pode falar os meninos chegou, porque em São Paulo, na norma culta de São Paulo, que tem tradição portuguesa, não se fala os meninos chegou. Por que não? Porque tem que haver harmonia. Mas aí o professor Bechara, uma vez, a nossa diretora e eu, Marina e eu, estávamos na Academia Brasileira de Letras, uma das vezes em que nós fomos lá, e eu tive a honra de tomar o chá das 5 com o professor Evanildo Bechara. Gente, eu poderia nem estar mais aqui, olha só o que eu já fiz na vida, não é? Tomar o chá das 5 na academia com o professor Bechara. E ele me dizia isso, sabe, Andressa? Eu achei muito interessante, em que ele colocava, ele dizia, mas veja, professor, eu muito firme, né, na questão da gramática do português culto, e ele com toda a paciência me ensinando, assim, meu filho, aprenda, meu filho. É como se diz assim, ó, se eu coloco uma desinência S, para que colocar os meninos chegaram? Para que, gente? Se eu digo os meninos, não está claro que é mais de um? Para que colocar os meninos chegaram? Sabe por quê? É porque é esteticamente bonito. Não é comunicação. Então, de novo, gramática não é para comunicação. Gramática serve para poder, status, influência. Isso entrou no coração de vocês ou não? Erudição serve para poder. Mas qual a diferença, então, entre a culta e a erudita? Porque a erudita ninguém entende. A culta as pessoas entendem. Se eu disser os meninos chegaram, todo mundo vai entender. Todo mundo entendeu ou não? De coração? Permitam-me. Vamos lá.
Agora, existe uma culta que se chama culta jargônica. O que é uma variante culta jargônica? A variante culta jargônica é usada tecnicamente em algumas profissões. Por exemplo, nós do direito temos uma norma culta jargônica chamada juridiquês. Vossa Excelência poderia, por obséquio, data máxima vênia, reconhecer que houve inexigibilidade de conduta diversa. É alguém que não é da área jurídica, assim, o que ele está falando? Porque é culto? É jargônica. Do fundo do coração ou não? Os médicos têm língua culta jargônica. A nossa diretora, eu vou falar como agora o meu bem, se vocês me permitem, eu vou falar minha esposa, não a diretora do instituto, mas a minha esposa, meu bem adora ler resultado de exame. Ela adora ler. Eu fico angustiado, porque eu não entendo e faço questão de entender. Mas ela é muito curiosa em relação a isso, ela lê, ela gosta dessa perspectiva. Mas ali é o quê? Jargão técnico, de médico. Percebem como esse detalhe é altamente interessante, meus diletíssimos? Está claro isso ou não? Há um jargão que tem me incomodado muito. Outro dia o Wi-Fi aqui não estava bom, Andressa. Sabe o que eu fiz? Chamei um técnico. Pois bem, a cada 5 palavras que ele usava, eu não entendia 200. Ele começou a falar. Não, porque você tem que fazer não sei o que lá, um reset, não sei o que lá. Eu falei, mas o que esse cara está falando? Até que eu me deixei assim, demonstrar minha indignação. Disse, meu caro, eu não sou técnico nisso aí, não. Se eu falar com o senhor em linguística, semiótica, o senhor vai compreender? Não, então por que o senhor está falando comigo? Mas ele ficou revoltado. Ele falou assim, como você não entende a variante jargônica? Foi isso que ele falou. Sem ter falado, ele falou assim, como você não entende a variante culta jargônica da internet? Todo mundo entende. Então, não sei se vocês percebem que pessoas que são técnicas na área da informática, elas acham assim, qualquer pessoa é analfabeta. É engraçado isso, né? Outro dia, conversando sobre isso com o Pasquale, com o Polito, e eles estavam conversando com o Max Gehringer. É muito interessante, mas por quê? Porque o Vale do Silício impôs isso às pessoas, né? O Vale do Silício impôs. Quer dizer, pessoas às vezes são analfabetas, não sabem nada, não sabem ler. Não sabem ler. Acham que menos... Mas, olha, eu domino termos da internet. Eu sei que tem que dominar. Estou brincando, evidentemente eu estou tentando dominar. Mas isso não teria que ser imposto desse jeito, porque isso é jargônico. Quer ver uma outra? Quando se fala, por exemplo, em marketing digital, é a mesma coisa. E aí vem o inglês, né? Nós vamos fazer exercício sobre isso. O inglês, em vez de alguém fazer uma ligação, faz uma call. Uma call. Eu fico revoltado com isso. Um budget. Pare com isso, meu caro. Que coisa insuportável. Não é? Os senhores percebem isso? Como é que é o nome disso? Vamos. Língua culta jargônica. Certo? Agora vamos lá. Ainda dá tempo de fazer um exercício. Eu vou um pouquinho a mais hoje, viu, gente? Porque é a primeira aula. Como nós não tivemos a aula anterior, eu preciso fazer um exercício para terminar a aula. O que vai ser a coloquial? Vamos lá. Coloquial. A coloquial é a usada no dia a dia pelos brasileiros. Repito, a variante coloquial é usada no dia a dia pelos brasileiros. Qual é a variante coloquial que nós temos? E aí vocês vão receber um material muito lindo. Há uma, atenção, chamada variante diatópica. Vocês anotam esse nome? Variante diatópica. Mais uma vez, variante diatópica. Eu vou escrever aqui no chat. Eu vou escrever isso no quadro, viu? Nós vamos ter aula presencial, então fiquem tranquilos. Variante diatópica. Há uma outra que é a variante diafásica. E há uma outra que é a variante diastrática. Qual a diferença entre diatópica, diafásica e diastrática? Já adianto. A variante diastrática, ela saiu da questão linguística. Ela não está mais. Os mais novos, os linguistas mais novos, não traduzem, isso não cai mais em prova. Só cai em prova a variante diatópica e diastrática. Quem está fazendo concurso da VUNESP, aí tome cuidado, cai muito. Vamos lá. Topos. A Marina, nossa diretora, minha esposa, ela é engenheira. E aí eu me lembro que uma vez nós estávamos indo ao Tocantins e eu disse a ela assim, bem, por que há esses pininhos aí, né?
Ela falou assim, não são pininhos, isso aí são marcadores de estrada. Bem, isso aí são estudos topográficos. Eu falei, eu sei, topos quer dizer lugar, grafos, grafia, né? Eu não entendi engenharia, mas um pouquinho de etimologia eu sei. Aí eu entendi que estudo topográfico era descrição do lugar, para fazer estrada. Se eu não estiver falando bobagem, no jargão técnico da engenharia, que ela me corrija por obséquio. Se diatópica quer dizer de lugar, significa dizer o seguinte, que existe uma lógica de que a variação depende de um determinado lugar. Há pessoas que falam daquele jeito, naquele lugar, e que vão continuar falando daquele jeito por anos e anos e anos e anos. Gente, o goianês é goianês desde o século XVIII. Entende isso ou não? O gauchês é gauchês desde o século XVIII. Não muda. É diatópico, é lugar. Isso está claro ou não, diletíssimos? Como é que é o nome coloquial? Regionalismo. A gente fala assim, isso é um regionalismo. Entendeu ou não? Regionalismo dá prestígio social. Senhoras e senhores, regionalismo dá prestígio social? Resposta. Fale um goianês, por exemplo, lá em São Paulo e você verá. Goianês é errado? Não, goianês não é errado, mas goianês não gera prestígio social. Gauchês é errado? Gauchês não é errado, mas gauchês não gera prestígio social. Nordestês é errado? Nordestês não é errado, mas nordestês não gera prestígio social. Nos concursos para juiz, para promotor, o que eles querem? A norma culta, padrão ou jargônica. Está claro isso, meus diletíssimos? Então, sua avó não fala errado, não fale isso. Aí eu vou para o Instituto Carlos André porque eu quero aprender português. Você já fala português. Você vai ao Instituto Carlos André porque você quer se aperfeiçoar no português culto brasileiro. Mudou sua vida agora. Você está no Instituto Carlos André para se aperfeiçoar no português culto brasileiro. A próxima aula agora é de português jurídico. É para se aperfeiçoar no português culto jargônico jurídico brasileiro. Está fazendo sentido para vocês ou não? Não é lindo esse assunto, gente? As pessoas levam isso com muita coloquialidade, com muita superficialidade. Você não pode falar isso. Se alguém falar alguém assim, fulano fala muito errado na sua casa, corrija imediatamente. E me mande um WhatsApp para eu mandar um WhatsApp para essa pessoa. Se você não quiser se comprometer, deixe comigo que eu me comprometo. Tudo bem? Tranquilos? Não falou errado. Falou um português coloquial. A mesma coisa de errado. Não, porque se você fala que é errado, você está destruindo uma cultura. Agora, o que é a variante diafásica? Vamos lá, gente, paciência, estamos terminando. Variante diafásica está ligada à fase. Fase quer dizer lugar. Fase quer dizer lugar. Desculpa, lugar não, tempo. Então, a variante diafásica é toda e qualquer variante que está ligada ao tempo. Mas tempo é gíria. Ela acaba com o tempo. A gíria que o seu pai falava não é a mesma gíria que, por exemplo, você falou na adolescência. Faz sentido a vocês o que eu estou dizendo? Então, gíria é uma variante diafásica, porque ela está intimamente ligada ao fato de o tempo, vou repetir, o tempo faz com que ela se altere. Isso ficou claro? Tranquilos? Eu estou até ciente, Letícia Luiz está falando aqui do horário, viu, gente? Estou ciente do horário, vou concluir aqui agora. Compreendem? Então, repito, a variante gíria é diafásica. Eu fui com a Marina ao Rock in Rio. Eu fiz isso, ela gosta de uma banda chamada Bon Jovi. Estava lá eu vendo Bon Jovi. Mas valeu a pena. A gente faz tudo por amor e acaba gostando posteriormente, né? Achei interessante o local, etc. Achei muito interessante. Aí nós fomos sair lá do Rock in Rio e uma coisa me chamou muita atenção, que havia um casal na porta. Até hoje isso me causa arrepios. E havia uma senhorita lá e estavam procurando um táxi. Senhoras, eu peço muitas escusas. Aí eu fico morrendo de vergonha. Meu Deus. Eu vou pedir escusas, mas eu preciso falar isso em sala de aula. E ela usou alguns termos que eu vou ter que repetir aqui de maneira muito vergonhosa. Depois eu vou fechar a tela e vou sair correndo daqui. Mas essa senhorita, estando com o marido, disse assim, olha o que ela disse. Estava lá, e aí... Porra! Dessa forma. Porra, esses taxistas estão querendo me fuder. Eu falei, meu Deus do céu.
Porra, caro demais, porra. Nossa, que deselegância. Eu fiquei assim, extremamente deselegante. Porra, quer me fuder? Me leva para jantar primeiro, caralho. Eu falei, meu Deus, era uma senhorita. E ela estava com o esposo. E olha a forma como ela fala. Eu fiquei bastante incomodado. Cheguei ao hotel, fui, obviamente, dialogar sobre isso com. Não, professor, isso aqui é absolutamente comum, é absolutamente normal. Isso é um regionalismo, isso é diatópico no Rio de Janeiro. Se o senhor vem ao Rio de Janeiro e o senhor não fala isso, o senhor é um fresco. Vocês estão compreendendo ou não, meus caros? Agora eu pergunto, isso está ou não está se espalhando pelo estado de Goiás? Sim ou não? E sim, por quê? Porque o Rio tem poder de mídia. Então, quando eu vejo, por exemplo, adolescentes em Goiás falando galera, eu acho muito engraçado. Quando eu vejo, por exemplo, advogados, sabe, tiram a gravata e falam assim, galera, ô galera, sabe, assim, lá na Escola Superior da Advocacia, galera, a gente tem que fazer um não sei o quê, galera. Aí eu fico pensando, olhando assim, falo, meu Deus, será que esse é ambiente para isso? Ah, tem que falar para a galera é muito jovem na advocacia. O problema é que essa galera muito jovem vai continuar muito jovem daqui a 30 anos, porque essa galera não tem acesso à norma erudita. E aí essa galera vai acabar com o direito, sabe, galera? Desculpe, eu não resisti. Compreendem? Essa variante de afásica, ela é para adolescente, né, senhores? É para menino, não é para adulto. Senhoras e senhores, tudo bem ou não? Peço escusas, mas eu preciso dizer isso. Adolescente, isso não é língua, não é variante linguística de um advogado, né? De um médico, não é. Não é. Tá fazendo sentido a vocês ou não, meus caros? Para concluir aqui, fazer um exercício muito rapidamente, você quer passar vergonha num adolescente? Eu passo de vez em quando vergonha na minha filha, é só fazendo as coisas que ela começa a fazer, então ela faz um negócio assim, eu faço também, ela fala, pai, pai, para, pai, porque ela entende que variante diafásica é para ela, não é para mim. Gíria é para ela, não é para mim. Eu sou o pai, ela quer um pai. Ficou claro, meus diletíssimos? Tranquilos? Variante diastrática. Diastrática não existe mais, porque estava ligada ao extrato social. O que é o extrato social? Antigamente, os linguistas acreditavam que pobre falava errado e que rico falava certo. Um dia na Itália eu fui pedir per favore, uno gelato de flocos, passando vergonha, né? Um gelato de flocos é o máximo, né? Porque não é flocos em italiano, é stracciatella. Stracciatella, porque ele vem por meio de estratos, né? Flocos. Então, diastrática está ligada a essa perspectiva de extrato social. É só você olhar em Goiânia e perceber que isso não existe mais. Vá ao Alphaville e você vai perceber que lá no Alphaville se fala muito mais gíria, né? Um português muito mais coloquial do que em muitos locais em Aparecida de Goiânia, meus diletíssimos colegas. Acabou isso, né? O que antigamente os ricos ouviam era música erudita, música não é mais assim. Você vai a qualquer festa de milionários, você vai perceber que as músicas são absolutamente populares. Está certo isso ou não, meus diletíssimos amigos? Então, por isso as variações diastráticas não existem. Vamos de novo? Gente, só está passando um pouquinho a mais hoje, é porque não houve sala de aula invertida. Então, vamos lá. E eu estou matando a saudade também. Eu estava morrendo de saudade. Meu Deus, estava morrendo de saudade. Então, língua. A língua pode ser, vamos, erudita, que mais? Culta, que mais? Coloquial. Erudita, a culta pode ser padrão ou jargônica, coloquial, regionalismo e gíria. Tá bem? E aí eu concluo com um exercício. Vamos lá. Ver se eu faço bem rapidinho. Luiz Fernando Veríssimo. Há muitos exercícios aqui para serem feitos. De domingo é o nome do texto. De domingo. Outrossim? FCC, Fundação Carlos Chagas, isso aqui. Outrossim? O quê? O quê, o quê? O que você disse. Outrossim? O que tem? Nada, só achei engraçado. Não vejo a graça. Você vai concordar que isso não é uma palavra de todos os dias, vai? Não é. Aliás, eu só uso domingo. Se bem que parece uma palavra de segunda-feira. Não. Palavra de segunda-feira é óbice, é ônus. Ônus também. Desiderato, resquício. Resquício é de domingo. Não. Segunda. Não, no máximo terça.
Mas outrossim, francamente, mas qual que é o problema? Retire esse outrossim aí. Não retiro. É uma ótima palavra. Aliás, é uma palavra difícil de usar. Não é qualquer um que usa outrossim. Legal esse texto, né? Olha que detalhe. Luciano Veríssimo, o torcedor do Internacional, né? Filho do grande Érico Veríssimo, que escreveu O Tempo e o Vento, né? Esse sujeito é incrível. A questão da Fundação Carlos Chagas pergunta o seguinte: no texto, há uma discussão sobre o uso de algumas palavras da língua portuguesa. Esse uso promove o quê? O que esse uso promove? Vocês vão me trazer essa questão resolvida já para a próxima aula. O que esse uso promove? Então, vocês vão receber esse material, essa lista, e vocês vão resolver todas essas questões para mim, com base na aula de hoje. Tá bom? Essa questão é difícil. Professor, e o gabarito? Totalmente revisado e comentada essa questão. Eu comento. Por que o gabarito é esse, inclusive? A resposta é comentada. Tá bom? Então, essas questões de sala de aula, nós vamos colocar respostas comentadas, para você depois entender por que a resposta é ou não é aquela. Gente, eu já passei o tempo aqui, obviamente eu vou ser punido por causa disso, não poderia fazê-lo. Eu vou concluir, e aqueles que são, inclusive, da área jurídica, fiquem, nós vamos ministrar agora uma aula de comunicação jurídica, que tem uma relação muito grande com o que nós vamos fazer aqui agora. Sejam muito bem-vindos, viu? É uma honra tê-los aqui, espero que vocês tenham gostado. Nós vamos fazer muito exercício. Por quê? Porque nós vamos ter a sala de aula invertida. E aí, então, nas próximas aulas, mais exercícios e menos teoria, tá bom? Grande parte da aula com exercícios. Fiz o meu melhor, viu, gente? Bom demais ver vocês aqui. Passar a palavra para a nossa diretora, a Julieta Luiz vai colocar o vídeo, e daqui a, acho que, 14 minutos nós vamos começar outra aula, não vamos começar em atraso, não. Obrigado, viu? Projeto Luiz, você gostaria de colocar o vídeo primeiro? Diletíssimos, parece que está sem som novamente, não é isso? Sabe o que nós vamos fazer? É uma questão de natureza técnica. Nós vamos mandar isso pelo WhatsApp a vocês, a todos que estão aqui, para vocês perceberem a nova sala de aula aqui do Instituto Casel. Peço escusas por isso, mas são questões que são facilmente resolvidas, não é? É aquele detalhe que nós sempre colocamos a vocês. Os obstáculos precisam obrigatoriamente ser sempre superados, e nós vamos fazê-los sempre. Faço questão de que todos tenham isso na mensagem de WhatsApp, que eu faço questão de que vocês vejam essa sala de aula. Ficou absolutamente linda, é uma parceria incrível com uma pessoa que nós admiramos demais, de uma admiração extraordinária, que é o Jacó Coelho Advogados. Para mim é uma grande potência em termos de excelência, de percepção, inclusive de estrutura, né, de percepção de sala de aula, de tudo quanto há. Tá bem, diletíssimos? Estaremos juntos na próxima semana nesta sala, vocês vão receber pelo WhatsApp. Se a nossa diretora quiser, então, encerrar, fique absolutamente à vontade. Bom, só gostaria de lembrar mesmo a quem está assistindo a aula experimental hoje, que não deixe de fazer a matrícula para ter acesso a todo o material para a próxima aula, já? Tá bem? Então, é muito importante que vocês possam já ter acesso a isso até amanhã, tá bem? E que tenhamos uma ótima aula na próxima semana. Nós já esperamos que seja presencialmente, que a gente não tenha nenhuma intercorrência no meio do caminho, tá? Mas é isso. Estamos juntos, já iniciamos e estaremos juntos presencialmente em breve. Avante, avante, avante.
Colegas da área jurídica, fiquem em português jurídico. Avante. O link é outro, tá, professor? Tá, professor? Então, quem quiser entrar na de comunicação jurídica tem que solicitar outro link. Ah, sim. Perfeitamente. Façam isso, por gentileza. Quem não se inscreveu, faça isso por obséquio. Temos alguns minutos. Avante. Grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.